Bom, meu nome é Cláudio Moreno, eu sou professor de Direito Internacional do Departamento de Direito Privado aqui da Universidade Estadual de Londrina. Em que momento uma pessoa deixa de ser considerada imigrante e passa a ser considerada refugiada? Bom, esse é um ponto interessante porque às vezes existe uma confusão conceitual, né? Por que uma confusão conceitual? Existe uma classe ampla, né, que é a de migrante, né? E quem é o migrante? Migrante é aquele que se desloca, né? Então, o cara saiu, passou a fronteira do seu país, ele é um migrante. Ele saiu do território do seu país, ele é um migrante. Não que não existam, inclusive, migrações internas, né? Existem migrações internas. Norte, Nordeste, né? Nordeste, Sul, existem. Mas como a gente está falando especificamente de refúgio, quando ele sai do país de origem, ele já é um migrante, né? E a lei de migração, ela vai trabalhar alguns aspectos que são interessantes. Por quê? Porque a lei de migração ela vai estabelecer os conceitos básicos desses que saem do seu país de origem. Então, por exemplo, todo mundo é migrante? Todo. Então, se eu vou para o Chile fazer uma viagem de turismo, eu sou migrante, né? Se eu estou fugindo por causa de uma guerra, eu sou migrante, né? Então, esse é um conceito amplo, né? Por isso que, inclusive, a lei é lei de migração. Mas dentro desse conceito eu tenho o imigrante, eu tenho o emigrante, eu tenho o morador fronteiriço, né? Eu tenho o refugiado, eu tenho o asilado. Então eu tenho algumas classes que às vezes elas também se misturam. Como, por exemplo, um refugiado, ele é um imigrante? Ele é um imigrante, mas na condição de refugiado. Então, por isso que esses conceitos eles estão fixados na lei de imigração, justamente para que nós tenhamos a certeza de que cada um deles tem uma característica. Tá? Mas todos somos, né, nesse caso, todos esses que estão ali são considerados migrantes. E essa diferenciação implica na forma que eles são integrados na nossa sociedade? Implica, né? Por quê? Porque o indivíduo que ele entra como um imigrante voluntário, né, ele tem os seus objetivos, ele veio a lazer, ele veio a trabalho, ele veio a turismo, ele veio para estudar, ele veio, de alguma forma, ele entrou para fazer alguma coisa. Então ele já tinha uma preparação. Agora, quem entra, por exemplo, na condição de refugiado, tá, ele já não tem toda essa perspectiva. Tá? Em muitos casos, tá, ele pode estar vindo de um campo de refugiados, né? E aí ele está fazendo um deslocamento para o Brasil, porque o Brasil ofereceu, né, o que a gente chama tecnicamente de reassentamento. Ele pode estar vindo para o Brasil, né? Agora, pode ser que ele entre aqui e ele já tem alguma estrutura. Família está aqui, conhecido está aqui, tem um grupo que vai dar apoio para ele, mas normalmente o refugiado entra sem ter nenhum tipo de estrutura que o acolha. Né? Por isso ele vai precisar do Caritas, ele vai precisar de igrejas católicas, de igrejas evangélicas, né? Ele vai precisar de um suporte que o integre, vamos dizer assim, nessa sociedade. Qual que é a principal dificuldade desde que eles pisam aqui no país, da regularização? Bom, tem duas dificuldades. Primeira delas, a maior delas, a língua. Tá? O português. O português é o grande problema de quem vem para o Brasil. Né? Ele veio do Afeganistão. Para ele se integrar e entender a língua portuguesa é um problema bastante sério. Inclusive, tem um caso de uma haitiana em Cambé que ela não tinha domínio, isso já aconteceu acho que uns 10 anos atrás, ela não tinha domínio do português e ela não fez o pré-natal, que era gratuito no posto de saúde. E a gravidez dela era de risco. E ela veio a óbito. Né? Ela e a nenê faleceram. Né? Então, por quê? Por causa do português. É por isso que nós sempre falamos que a primeira forma de integração do refugiado, né, o refugiado ou do asilado, que daí nós temos dois institutos diferentes, é a língua portuguesa. Então é o primeiro. Agora, com relação à documentação, esse é um complicador um pouco maior. Por quê? Porque depende do que ele tem, depende de como ele entra, depende por que ele está pedindo refúgio.
Né? Então tem todo um leque de situações que talvez ele não resolva aqui, e nunca é resolvido aqui. Né? Porque quem observa ou não esses requisitos, análise e reconhece ou não a condição de refugiado é o CONARE. E o CONARE fica em Brasília. A Polícia Federal aqui é meramente um braço para vir levar documentos, né, para receber e enviar documentos. Então, a questão documental vai depender muito do quê? Vai depender muito do motivo pelo qual ele está aqui. Né? Também depende da condição que ele chegou. Que condição? Principalmente a condição relativa à documentação. O que ele está trazendo com ele? Agora, o Caritas faz um trabalho extraordinário aqui em Londrina, né? E o Caritas faz exatamente o quê? Exerce essa função de ajudar. Ajudar em que sentido? Não só com a documentação, porque o Caritas vai agendar, o Caritas vai ligar na Polícia Federal, né? Porque tudo hoje, inclusive é tema de uma palestra minha e de um artigo que escrevi, que é a questão da integração do refugiado, mas do ponto de vista da inserção dele junto à tecnologia. Por quê? Porque ele entra no Brasil, ele tem que entrar no site da Polícia Federal para fazer agendamento, né? E até pouco tempo atrás o site não estava em outras línguas, né? Era só em português, então esse era um problema bastante sério. Né? Então o Caritas faz essa ajuda, né? Dá essa ajuda de agendamento, de falar, olha, precisa desse documento, precisa desse, foto disso, cópia disso. Então o Caritas faz isso, além da parte social, né, que o Caritas faz todo o auxílio social, no sentido de ajudar de maneira social a integrar o refugiado na sociedade londrinense. Uma comparação do nosso país com os outros da América Latina, você acredita que o nosso país tem as políticas mais acolhedoras nesse sentido? Bom, essa é uma dificuldade bastante grande, porque eu não analisei propriamente dito as outras políticas. O que eu tenho é que quando se a gente falar de América Latina, né, que nós temos um movimento muito grande da Venezuela, né, cubanos, venezuelanos, né, que tiveram uma circulação muito grande como refugiados, nós vemos que o Brasil, por exemplo, foi quarto ou quinto que mais recebeu venezuelanos. Espera aí, mas como assim quarto ou quinto? Pelo tamanho do Brasil, só quarto ou quinto? Só. Né, quem mais recebeu venezuelanos foi a Colômbia. Aí alguém fala assim, não, mas então a Colômbia é melhor. Não, eu não digo que a Colômbia é melhor ou é pior, mas eu digo que é mais fácil do venezuelano se integrar à cultura, né, colombiana, principalmente por causa da língua, né, do que a brasileira. Né? Então, talvez isso. Agora, políticas públicas, o Brasil nunca foi exemplo para ninguém. Né? O Brasil sempre fala em políticas públicas. Né? Então, eu posso dizer da parte de refugiados. São Paulo, por exemplo, tem comitê municipal sobre refugiados. Londrina não tem. Londrina não tem um comitê municipal. Né? O Paraná tem um conselho estadual sobre refugiados. Né? Só que só existem 3 no Brasil. Né? Não vou me lembrar o certo, mas parece que é Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Então, ou seja, aí você está falando assim, tá bom, mas o que esses órgãos vão ajudar? Esses órgãos, eles existem justamente para quê? Para elaborar as políticas públicas. O que são os apátridas? Bom, a questão dos apátridas, nós temos dois fenômenos que envolvem a nacionalidade. Um é aquele onde o indivíduo tem mais de uma nacionalidade. Né? Então, muitas vezes já ouviu falar, o cara é brasileiro, foi lá, tirou a nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, né? Nasceu num determinado país, aí ele consegue registro lá, consegue aqui, e ele tem o que a gente chama de dupla nacionalidade. Então ele tem 2 nacionalidades, 2, 3, aí vai depender do que aconteceu. Né? Mas nós temos o efeito contrário, né? Ou seja, o indivíduo que não tem nacionalidade, que esse é considerado o apátrida. Então, o apátrida, ele não tem uma nacionalidade reconhecida por algum estado. Ou seja, ele pode até ter nascido naquele território, só que aquele território, aquele estado, não concede a ele a sua nacionalidade. Até recentemente, aí, uns 8 anos atrás, eu não vou lembrar o nome o ano da emenda constitucional, mas nós tivemos uma emenda constitucional alterando o artigo 12 da Constituição,
que é o artigo que concede a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque nós tínhamos filhos de brasileiros que estavam nascendo lá fora, mas como eles estavam impedidos de serem registrados nos órgãos públicos no estrangeiro, né, ou seja, os órgãos públicos brasileiros, ou seja, setor consular de embaixada ou consulado, né, que são as duas possibilidades, eles ficavam sem pátria. E aí muitos países não aceitavam. E aí a criança chegava na idade de ir para a escola, não podia ir. Por quê? Porque não tinha nacionalidade lá e não tinha sido registrado aqui, então ele também não tinha nacionalidade. Né? Então aí vem a Constituição, ela é alterada a fim de permitir que os pais façam o registro dessas crianças, né, levem esse registro ao consulado ou ao setor consular de uma embaixada. Então, para isso foi resolvido, para o brasileiro. Né? Agora, a lei de nacionalidade, ela segue a política de cada país. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, no caso brasileiro, temos o artigo 12 para brasileiros ou filhos de brasileiros. Mas ela não se aplica ao resto do mundo.